Muito bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é Paulo Campos. Nós estamos aqui com os líderes dos participantes do programa Joga Junto, dentro da ideia do Lidera. E a ideia de hoje é a gente poder compartilhar um pouquinho a nossa trilha, tanto com os coordenadores e com os supervisores. Já estão aí na metade dos encontros presenciais e tem ainda alguns caminhos. Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês, Diana, Adriano, Pardinho, Marcos, Milena, William, Bruno e Fabiana, são os líderes aqui presentes, e a gente vai iniciar então o nosso bate-papo de hoje, começando aqui, trazendo, né, um pouco do panorama que a gente está e de onde a gente vai. Então, deixa eu preparar aqui. Então, como vocês estão vendo, é o nosso programa Joga Junto, e a ideia de hoje é exatamente essa, né? A gente poder criar espaços para que o nosso liderado possa se desenvolver, falar um pouquinho para vocês dos dois primeiros módulos que a gente teve presencial aí no belo espaço da Kion aí em Dayatuba, o Conectar e Adaptar, falar também do teste que a gente fez com eles, do jogador ideal, e também trazer para eles, para vocês, um exercício bem interessante, pensando aí no envolvimento do líder e também no engajamento do liderado. Para você deixar aí na sua agenda, para a gente ver se também a gente consegue depois checar. Dia 15 de setembro, nós vamos ter um encontro online com todos vocês. E no dia 18 de setembro, em Indaiatuba, a gente vai ter a parte da manhã com o supervisor, com os coordenadores, a parte da tarde com os coordenadores, e aí às 16 horas vocês são nossos convidados para a gente fazer uma foto, fazer um bate-papo, enfim, encerrar presencialmente com vocês, lógico, quem puder estar em Indaiatuba, para a gente encerrar aqui o nosso encontro. Então, dia 15 de setembro, online, e depois, dia 18, é um bate-papo em Indaiatuba, quem puder, né, e quem estiver. Muito bom. Então, você já conhece o programa Joga Junto, a gente já teve uma reunião inicial, você sabe do nosso formato, da maneira que nós vamos atuar, né, dentro dessa nossa jornada aí, junto com os liderados de vocês. E tudo começou, né, com o material que o Conrado Schlohauer teve aí com o grupo dos participantes, onde o ponto principal foi sensibilizá-los para a construção do Lifelong Learner Planner. Aqui, talvez a primeira dica, né, só de abertura aqui, esse é o principal material que eles estão se desenvolvendo, a construção de um plano de aprendizado. E eu vou contar um pouco para vocês o quanto a gente já avançou em relação a isso. Eu já anotei aqui de depois perguntar para vocês, né, se vocês já tiveram acesso a esse material no nosso grupo do WhatsApp, mas enfim, esse aqui é uma coisa importante. A premissa do nosso programa é o famoso 3 R's, né? Ou seja, aqui a gente sempre aumentar repertório para eles, provocando reflexão e levando a uma realização, né? Colocar para fora esse aprendizado. E não apenas escrevendo, trocando, interagindo com uma IA, mas também tendo tempo para pensar, né? Reflexão é um dos 3 R's aí da aprendizagem. Bem, aqui, ó, vocês estão vendo como vocês não vocês ficam sempre mais bonitos quando o tempo passa. Esse aqui foi o nosso primeiro encontro, que a gente teve no dia 30 de abril. Então, hoje, o nosso segundo encontro, e dia 15 de setembro, o nosso terceiro encontro, ali em cima do nosso planejamento. Aqui, para quem não teve no nosso primeiro encontro, o grande ponto aqui foi como é que você pode apoiar o teu liderado antes, durante e depois, qualquer treinamento, né? Antes, perguntar para ele qual vai ser o tema, né? O que ele vai fazer para o nosso próximo encontro. Durante o encontro, não fazer nada, não ligar, não mandar mensagem. E depois, como é que eu posso te ajudar a colocar em prática o que você aprendeu? Então, só para você se atualizar, a turma dos coordenadores, nós estamos exatamente agora, nesse momento aqui, no encontro 4. Né? Nós estamos nos preparando, dia 7 de julho, eu vou estar aí em Dayatuba, e eu vou ter um bate-papo com cada um dos encontros. Já tive um quando eu fui em junho, então esse é onde nós estamos com os coordenadores. E os supervisores estão um módulo atrás. Né? Quando tiver agora de novo aí em julho com os supervisores, a gente vai ter também um encontro com os grupos de prática. Né? Grupo de prática foi montado junto com a Diana e com a Lilian para que a gente possa ter pequenos movimentos integrados de aprendizado e de cumplicidade entre eles. Então, eu vou iniciar aqui com essas 4, 5 frases aqui
para você também dizer como é que você chega para essa nossa conversa de hoje. Vou colocar o link no chat e também colocarei o QR Code aqui para você colocar aqui, ó. Então, já está aqui o Mentimeter, e se você puder nos contar o quanto você conseguiu se organizar nesse espaço aí de tempo, né? Ou seja, em relação ao seu interesse e possibilidade de participação, como é que você tem atuado, né? Vou colocar o QR Code aqui também, se você precisar. Então, você tem priorizado tempo na agenda para conversar com ele sobre o curso ou com ela, né? Você percebe que você está tendo repertório para apoiar na prática do seu liderado. Você tem clareza, isso, muito obrigado. Você tem clareza do seu papel como líder, né, dentro dessa jornada. Você sabe do que se trata o curso e como é que ele está colocando isso em prática. Nesse momento, nós temos na sala 7 participantes, um já respondeu, então vamos aguardar aqui um pouquinho. Diana, você participa das ações em sala também, que você tem liderado ali no programa? Eu fico hoje como RH. Você fica hoje como RH, tá bom? Então deixa eu colocar Isso. você como co-anfitriã, tá bom? Beleza. Então vamos lá, temos 7 participantes, 4 já responderam. Então aqui você já tem uma ideia de como é que vocês, líderes, né, se organizaram ali para dentro dessa prática poder atuar. Muito bom. Então já temos aqui a priorização, né, o movimento do programa, e é o que a gente tem ali para iniciar a nossa jornada de hoje. Muito bom. Então, deixa eu tirar aqui da tela. Então, pessoal, vou iniciar aqui o nosso exercício de hoje, trazendo para vocês 2 perguntas, e a gente vai fazer aquele nosso exercício de aquecimento para que você possa atuar aí dentro dessa nossa expectativa. Então, as 2 perguntas estão aqui no chat. A primeira pergunta: o que você precisa parar de fazer para aprofundar ou enriquecer as interações com os seus liderados? E a segunda pergunta de hoje é: o que você já pode compartilhar com a gente? O que você espera aprender dentro dessa nossa conversa de bate-papo aqui? Então, vou dar a você 1 minuto, Milena, Fabiana, Marcos, Bruno, William, Pardinho e Adriano, para vocês refletirem um pouco sobre essas 2 perguntas. O que você precisa parar de fazer para aprofundar ou enriquecer as interações com os seus liderados? E o que você já pode compartilhar e o que você espera aprender hoje dentro dessa nossa agenda, dentro desse programa aqui. Então, 1 minuto para você refletir e a gente vai usar as nossas salas de bate-papo para que você possa organizar aí uma conversa com a turma. Então, sempre com a ideia, né, da gente ir aquecendo essa interação com o liderado. Ele é um elemento importante. A gente vai fazer a nossa primeira rodada. Numa sala vai estar 3 pessoas, noutra sala vão estar 2 pessoas. E 2 pessoas, né? Temos aí 7 pessoas. Estou considerando que a Milena e a Fabiana, mesmo com a câmera fechada, elas estão aqui com a gente, né? E que elas vão poder participar da conversa, do bate-papo aqui, tá bom? Boa troca. Voltamos em 5 minutinhos. Primeira rodada. William, Pardinho, Marcos, Bruno, tudo certo aqui? Tranquilo? Sim? Então vai lá, boa conversa. E aí, primeira rodada, Fabiana conseguiu conversar com a Fabiana? Sim? Muito Sim. bom. Então, Márcio, nós vamos agora para a segunda rodada. E a Uhum. ideia aqui é trocar, né? A gente poder reorganizar aqui as duplas, né? Então, as perguntas são as mesmas.
Então, vou reorganizar aqui o nosso bate-papo. Agora nós temos 8 pessoas. Então, a Milena agora vai com o Pardinho, o Adriano vai com a Fabiana, o Bruno vai com o Márcio e o Marcos vai com o William, ok? Então, segunda rodada são as mesmas duas perguntas. O que você precisa parar de fazer para aprofundar ou enriquecer as interações com os seus liderados? O que você já pode compartilhar e o que você espera aprender nessa nosso encontro de hoje? Vai lá. Muito bem, segunda rodada aí, último movimento agora. Ó, tem mais uma colega chegando aqui, deixa eu ver, a Juliana também vai chegar. Então a gente vai ter aí agora uma boa troca. Muito bem. Então, última rodada, Juliana também vai fazer parte aí da. Seja muito bem-vinda, Juliana, você está nos ouvindo? Ó, TX também entrou. Paula, posso fazer uma pergunta? Pode. A gente está falando entre a gente, mas como é que você vai saber o que a gente está pensando? Vocês na volta vão trazer para mim os aprendizados, Fabiana. Tranquilo. Mas depois no final a gente faz a rodada contigo? Sim, sim, serão 3 rodadas, e aí na volta vocês vão trazer os aprendizados do que você precisa parar de fazer para aprofundar e enriquecer as interações com os liderados e o que você pode compartilhar e espera aprender. A ideia são 3 rodadas, mas para aquecer, e na volta a gente está em plenário. Se fosse uma sala presencial, depois que os grupos conversam, a gente faz aquele famoso roda e aí a gente compartilha o que a gente conversou. Tá bom, Fabiano? Beleza? Juliana, seja bem-vinda para a nossa conversa. Você chegou na hora, então eu vou te contar aqui qual é o exercício que a gente está fazendo e você entra aí. Bom dia. As duas perguntas estão aqui no chat. Eu estou colocando você agora aqui para você poder trocar com os colegas e com as colegas e já respondendo a ótima pergunta aí da Fabiana, né? A ideia é que você possa compartilhar depois os aprendizados que vocês tiveram aí dentro dessa conversa. Tem também TX, que está aqui com a gente. Eu vou colocar você num trio, TX, só para você poder aquecer com a turma. Acho que fica mais legal. As perguntas estão aqui no chat. O que a gente... Perguntas de aquecimento. O que a gente precisa parar de fazer para aprofundar ou enriquecer as interações com os liderados e o que você já pode compartilhar e o que você espera aprender. Última rodada, e aí, como eu disse para a Fabiana na volta, vocês contam para mim quais foram os pontos principais aí das conversas. Boa rodada, última, vai lá. Muito bem, então agora todo mundo de volta e agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, como eu disse para a Fabiana, né? Essa dinâmica, a ideia dos grupos menores é para você ter mais proximidade, para você poder ter mais abertura para trocar. E agora, nesse grande plenário, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, os líderes dos participantes do Joga Junto. A pergunta que a gente pediu para vocês conversarem em 3 rodadas: o que eu preciso parar de fazer para enriquecer, aprofundar as relações com os liderados? E a expectativa para nessa conversa de hoje. Por favor, quem puder falar, compartilhar com a gente, vai lá. O que foi destaque aí nas rodadas? Vou começar aqui, já que eu entrei primeiro, então eu vou falar Vai lá, destaque Márcio, conta só. aí para Tem gente. vários, mas eu, é claro que muita gente vai falar de tempo, eu vou deixar o pessoal falar sobre gestão de tempo, mas eu vou colocar aqui mais como parar com aquela postura de só reclamar e não apresentar soluções e agir sozinho, né? Então, isso que a gente percebe muito, né, quando a gente tem uma oportunidade de trabalhar com uma equipe que seja realmente buscando ser líder. Eu acredito que esse é um tema bastante importante. É aquilo que a gente tem que parar, né, de só reclamar, apresentar problemas sem propor soluções. E o outro é deixar de atuar sozinho, né? Ok, obrigado. Quem puder trazer algo diferente, complementar? Então, no nosso grupo a gente estava falando muito assim, Paulo, porque não sei se você, acho que você deve ter percebido que o nosso pessoal assim, eles têm muito tempo de casa, né? Que nem todos, eu acho que a minha equipe contigo deve ser umas 10 pessoas. Uau! E aí, todos têm mais de 12 anos de casa, né? E assim, quando eles vão para esse treinamento, assim,
tem muitos que, tem alguns que entraram comigo como estagiário. Né? Eu tô há 21 anos na empresa. Então, assim, eles já foram muito moldados no meu jeito Fabi de ser, né? Aham, E assim, no treinamento, o que que eu tento? Eu tento deixar eles trocarem mais entre eles do que comigo, no sentido seguinte: eu gostaria que eles tivessem uma visão um pouco diferente da minha como gestor. Que eles trouxessem e se desenvolvessem uma característica mais própria deles, e não muito moldada em mim, porque eu também quero aprender, sabe? legal. Porque se eu acho que se eu ficar pegando os exercícios e repassando tudo com eles, vai ser sempre assim, o jeito que a Fabi pensa, né? Meio assim, eu vou estar dividindo. E entre eles, eu estou sentindo como eles estão conversando entre eles e eles trazendo uma forma de como que vai dar continuidade lá no treinamento. Então, eu achei muito bacana a forma que eles estão dividindo, né? Porque, querendo ou não, como a gente está há tanto tempo juntos, quando eles trazem alguma coisa, se eu falo alguma coisa, parece que, mesmo que não seja uma coisa porque é hierarquia. Parece que eles falam assim, ah, a Fabi tá falando isso aí, deve ser, né? E não é esse sentimento que eu queria que eles tivessem. Eu queria que eles se desenvolvessem realmente vendo uma visão diferente, de uma gestão diferente da minha, já que eles estão comigo há tantos anos, né? Ok. E um outro ponto que eu vi de desenvolvimento que eu estou falando bastante com eles, que eu até perguntei se tinha no material de vocês, né, nos exercícios que eles estão fazendo, e eles me disseram que alguma coisa assim, mas não exatamente. Eu vejo eles hoje, eu acho que como a gente está numa vida muito corrida e as coisas estão muito estressantes, uma postura de não trazer opções, né? Quando eles me trazem uma situação, eles sempre trazem várias coisas assim como opções de para resolver aquele problema. Mas eu sinto que hoje eles estão evitando o conflito. Até um conflito que pode ser que ele nem vai existir. Pô, mas nós vamos lá falar que vai atrasar? Eles já estão ali, eu falo para eles que 88% das coisas que a gente acha que vai acontecer não acontece, então a gente sofre por antecedência desnecessariamente. Mas eu estou sentindo muito da minha gestão isso, um evitar conflito, Ok. até internamente na empresa, né? E com os clientes, assim, tentar fazer de um jeito que não tenha que falar real. E eu sempre fui muito transparente. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou lá na pessoa, explico a situação, por que que eu preciso e tudo mais, mesmo que aquilo gere um pequeno conflito. Então, é uma coisa que eu perguntei para eles se eles estavam trabalhando, eles me responderam mais ou menos, tá, Paulo? Não ficou muito claro. Ok. Obrigado, Fabiana. Queria ouvir mais outras vozes, algo diferente, complementar, sendo sempre objetivo, trazendo algo que você possa contribuir. O que que a gente precisa parar de fazer para enriquecer ou aprofundar as relações com os liderados? E o que que você espera do dia de hoje? E o que que você já pode compartilhar? Temos outras respostas aí? Vou aproveitar aqui, então, Paulo, Vai, que o Márcio Bruno. falou Tudo para a gente bem? falar do tempo, tudo jóia. Na verdade, a gente falou bastante que em todos os pontos aí é aquele negócio do não ter tempo, né? A gente não prioriza, na verdade. Então, esse é uma coisa que tem que parar de fazer, é arrumar desculpa, né? O Márcio falou da desculpa aí, ficou bem gravado aqui. A gente realmente arruma desculpa. Estou num treinamento, estou numa reunião, estou numa outra atividade e não prioriza tempo para isso, né? Eu fiz um vínculo aqui com os treinamentos que algumas pessoas aqui estão fazendo comigo também de vendas, e o Roberto comentou da parte do operacional e do estratégico, né? Então a gente fica muito no operacional no dia a dia e não pensa nesse ponto estratégico em si, que é estar próximo dos liderados, né? De entender as dificuldades, as qualidades, o que tá bom e o que não está. Então, compartilhando já, eu tenho tentado delegar um pouco mais, né? É difícil, é uma tarefa bem difícil delegar, a gente sempre acha que sabe mais e que faz melhor, mas a gente tem que deixar eles aprenderem também, é o intuito aqui, inclusive, né? Então, eu tenho ficado mais próximo por estar delegando mais, tem sido uma reação, na verdade, a uma ação, não está sendo nem uma prática em si, porque quando eu delego, eu tenho que estar um pouco mais próximo para garantir que eles estão tendo o suporte necessário para fazer aquilo que está sendo delegado, né? Então, tá dando certo. Tá sendo uma estratégia que tá funcionando bem. Eu não tenho Ok, 10 pessoas na minha Bruno. família diretamente, são menos, né? Então tá mais fácil. Ok, Bruno, legal. Trouxe uma ação também concreta do que eu preciso parar de fazer para aprofundar ou enriquecer as relações. Bacana. Temos espaço para mais duas vozes? Alguém gostaria? Algo diferente? Complementar? Que eu comentei, Paulo, Fala, Adriano. temo- é,
a gente tem esse tema de delegar, né? A gente já vem falando em vários encontros até anteriores, e eu vejo que a gente melhorou muito, não só eu. Acho que todo o time aqui nesse ponto de delegar, né? E aí a dificuldade que eu tenho com os liderados é com base no que o Márcio falou, né? Parar de reclamar, né? Porque ele dá a impressão que assim é um vício, né? De você olhar só para o seu umbigo. Então você está sempre reclamando que tem um problema, sempre reclamando que tem um Legal. problema com a área do vizinho, né? E sempre o vizinho é o problema, né? E nós, no nosso grupo de gerentes, a gente resolve os problemas muito fácil. Muitas vezes eu tenho que ligar ou sentar ou bater um papo no corredor com o gerente para resolver um problema em segundos, porque os liderados não conseguiram resolver ou porque fica é mais fácil mandar o e-mail, é mais fácil dizer que o outro não resolveu ou que o problema é do vizinho, né? Então acho que eles entenderem isso mesmo, que o problema não é de um só, o problema é da empresa. Então, Boa. se tem que ser resolvido, tem que ser resolvido em grupo, e não é porque ele é um supervisor que ele tem que resolver o problema sozinho. Ele também precisa resolver o problema em grupo, né? E o grupo é também o vizinho, né? O vizinho. Sim, Então é o par, né? Ele precisa entender que ele precisa do par para solucionar aquele problema. E aí talvez nem chegue para um nível de gerente, né? boa. Acho que isso é uma dificuldade que eu vejo nos meus liderados, né? Excelente. É uma coisa que você traz, né, a falta de tempo ou a falta de prioridade exige, né, que em cada um dos liderados que a gente tenha conversas regulares. E o programa pode ser um caminho para você ter essa pauta, né? Por isso que a ideia agora, eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que a gente já construiu junto com eles, até para você ter uma visão e para quem não está aqui, não pôde estar aqui, também poder depois assistir a gravação e poder aprofundar sobre os temas que a gente tem trabalhado com eles. Alguém quer trazer? Obrigado, Adriano. Alguém quer trazer mais algum ponto? Posso seguir? Muito bem. O que eu vou fazer agora? 5 minutinhos, eu vou contar um pouquinho para você como é que foi o nosso programa até agora, para você poder entender o modelo e também entender o que a gente tem feito junto com as respectivas equipes. Então, mais para que você possa acompanhar e ter aí uma pauta. O meu convite para você é, anote os pontos que você achar que são interessantes. Primeiro eu vou mostrar um pouco do contexto e depois a gente entra um pouquinho mais nos detalhes aí que a gente está colocando, tá bom? Então, deixa eu colocar. Vou iniciar aqui com a turma dos coordenadores. Primeiro eu vou dar só uma amostra para vocês do que a gente já está fazendo com os coordenadores. Então, estamos aqui, ó, com os coordenadores agora. A gente já teve um encontro ponto de partida, já tivemos um módulo presencial, já tivemos um encontro com os grupos de prática, o grupo no encontro 3, e agora, em julho, eu tenho o quarto encontro com eles, que é com os grupos de prática. Então, só mostrar um pouco das imagens que a gente foi coletando aqui, né? Então, deixa eu só trazer aqui de novo. Beleza. Então, esse aqui foi o nosso encontro com os coordenadores, onde a gente iniciou a nossa jornada. Depois nós tivemos aí um encontro presencial. Aqui você pode ver, Bruno, o impacto do programa. Eles estavam tristes, desanimados e ficaram felizes. Veja aí, não é efeito de Photoshop. E depois, aqui é uma dica legal, né? A construção dos grupos de prática. O grupo de prática, eles foram cuidadosamente construídos junto com a turma do RH, para que eles possam compartilhar o projeto de aprendizado deles. E aí eu estive, aqui foram as conversas que eles já tiveram online, durante aí esse período, né, fora de sala de aula, então muito bacana, alguns conseguiram até fazer mais de uma vez. E aqui foram os encontros já com os grupos de prática presencial em Indaiatuba, quando eu estive aí agora em junho. Então essa aqui foi a trilha dos coordenadores. E os supervisores estão um passo a menos.
mas também já na mesma jogada. Aqui foi o encontro ponto de partida, né, que foi o encontro online com eles. Depois aqui perceba também, ó, Bruno, o mesmo movimento aqui, ó, veja que a turma sempre está animada aqui. Esse é o efeito do programa. E agora eles também estão divididos em 6 grupos e vão se encontrar com a gente agora no nosso modelo do grupo de partida. Então, o primeiro ponto aqui que é legal de vocês entenderem é que cada um deles tem um projeto de aprendizado. Então, essa é uma boa pergunta para você fazer para ele. Como é que está o seu projeto de aprendizado lá no Joga Junto? O que você está querendo aprender? Né? Quais são os caminhos que você está buscando aprender? A partir de uma própria percepção que ele tem. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você pode gerar para ele, ou que você pode trazer ali para a conversa, é sobre o grupo de prática dele. O Paulo falou um negócio do grupo de prática. O que é essa coisa do grupo de prática, né? Ou seja, ele vai contar para você que é um grupo que se reúne fora do horário de aula, né? Entre os encontros, que tem como objetivo de um apoiar o outro. E foi estrategicamente colocado pela Diana, pela Lilian, né? Que são pessoas de áreas diferentes, de sites diferentes. Então, o projeto de aprendizado é um ponto interessante para você se interessar. O segundo é perguntar sobre o grupo de prática, né? Quem são as pessoas? O que você tem aprendido com elas? 2 pontos importantes. Agora, nos próximos 4, 5 minutos, eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o conteúdo que eu tenho trabalhado com eles. Existe um caderno de prática que a gente está construindo junto com eles, que depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, que é justamente o material de apoio que ele tem durante o trabalho. Esse é o material também que você pode, uma terceira pergunta que você pode olhar para ele deixa eu ver o caderno de prática, o que você tem anotado ali, né, como são os materiais, quais são os exercícios que o Paulo tem feito, enfim, você vai ver que é um caderno preparado para os 2 primeiros módulos, que são conectar e adaptar. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o conteúdo e aí a gente poder avançar a partir disso. Então, vamos lá. Então, veja, depois do ponto de partida, que foi o nosso primeiro movimento ali com eles, a gente está tendo a facilitação da Márcia Sakamoto, e a Márcia, ela é uma designer, né? Ela está junto com a gente e ela acompanha um dos módulos, né, para poder registrar tudo o que acontece. Então, depois você vai receber esse material, e aqui a gente tem um resumo bem legal sobre o que aconteceu no módulo Conectar. E aqui, Bruno, Adriano, Fabiana, tem uma sacada legal, né? Olha só, existem 4 grandes comportamentos que a gente tem aprofundado no Conectar, no primeiro módulo. Estar plenamente presente, demonstrar interesse genuíno, escutar para compreender e tratar a liderança como relacionamento. Uma dica legal que você pode usar, e você vai ter esse material, dos comportamentos do Conectar, qual deles é o mais presente no seu dia a dia como líder? Qual deles mais você está tentando desenvolver? E percebe que eu tenho a atitude, né, que é esperada nesse módulo, o que é, e 2 exemplos, um certo e um errado, né? Em vez de você dizer, o que você poderia dizer? Cabe aqui uma boa reflexão com ele e com você, né? Desses 4 comportamentos, quais são aqueles, qual que você mais percebe como presente no seu dia a dia, ou mais que você tem dificuldade. No módulo Conectar, eu trazia aqui alguns insights que a gente teve junto com o grupo, né, mais para você poder destacar. Então, eles fizeram um exercício de autoconhecimento, onde eles se definiram em 5 palavras, né, e eles acabaram aí indo trabalhar a partir dessa percepção de como ele é identificado. Nós também olhamos muito a questão do escutar, né, como uma ferramenta importante de conexão, e fizemos ali um teste em cima do perfil do jogador ideal. Essas foram as principais atividades da parte da manhã do primeiro encontro. E depois, na parte da tarde, a gente explorou junto com eles, eu queria trazer aqui 3 pontos que talvez são os mais legais, né? A gente entender esses 4 movimentos da escuta. Aqui tem uma oportunidade muito legal de você depois pesquisar com eles, né? Entender como funcionam esses 4 formas de escuta, porque a conexão, ela se dá principalmente no escutar, né? No você entender o que o outro está dizendo sem julgar, de você contribuir. Tanto que alguns dos participantes trouxeram o ponto principal do módulo Conectar foi eu melhorar a minha escuta. Esse foi o grande achado que eles trouxeram em relação a esse primeiro módulo, o
conectar. Muito bom. Depois do conectar, no dia seguinte, nós somos no adaptar. E o adaptar agora, né, a partir do momento, então, que eu me conecto com a minha equipe, que eu me conecto com os meus liderados, que eu tenho uma melhora na qualidade da escuta, a gente também identificou alguns comportamentos interessantes do módulo adaptar. Primeiro, você alinhar constantemente expectativas e ritmos da equipe. Você respeitar o espaço, foi até uma coisa que vocês trouxeram aqui, né, de cada gestor. Adaptar o seu estilo de liderança ao liderado e ter a coragem, né, de se posicionar, ou seja, de você rever a sua postura. Aqui, de novo, você vai receber esse material, tem uma dica boa para você. Desses 4 comportamentos, qual aquele que você percebe mais presente na sua prática, qual daqueles que você tem mais dificuldade, e aqui você também pode ampliar um pouquinho a compreensão desse módulo e do que ele está levando disso para a prática. Então, os destaques que eu queria trazer aqui da nossa conversa, né? A gente falou em relação às conversas que a gente tem, né? Então, essas conversas, elas estão sempre vinculadas à história de cada um deles, a trajetória, né? O que é importante para eles. A questão também da construção do propósito foi uma prática importante para que essa adaptação faça sentido. E fizemos um exercício bem interessante, que vocês vão fazer um exercício similar sobre o que importa num cenário, né? E a importância da gestão dos talentos, a questão do controle, a questão do desenvolvimento da autoconfiança, foram alguns dos elementos que a gente trabalhou nesse módulo parte da manhã. E na parte da tarde do módulo adaptar, talvez o principal ponto foram essas 4 frases aqui que a gente falou disso com segurança psicológica, né? Com que frequência você, no papel de líder, garante um espaço para as pessoas correrem riscos interpessoais? E são 4 frases. Eu não sei, eu errei, eu preciso de ajuda e me desculpe. Essas frases, William, Márcio, TX, Adriano, Milena, Juliana, Pardinho, Fabiana, enfim, são frases que eles devem estar colocando isso com uma maior frequência. Né? E nós, no papel de liderança, exercermos esse papel, né? Olha, isso aqui eu não sei, eu preciso de ajuda, me desculpe. Então, esse foi os pontos principais sobre segurança psicológica que nós abordamos junto com eles dentro desse contexto. A minha sugestão para você é: conheça todo esse material, você vai estar recebendo isso daqui a pouquinho no nosso grupo de líderes da Kiel, para que você possa perguntar. E, por último, a gente fez um teste com eles. O teste em cima de um livro chamado O Jogador Ideal, do Patrick Lencioni, onde eles responderam uma autoavaliação a partir dessas 18 perguntas. E aqui, gente, tem 2 dados muito legais. Primeiro, que você pode perguntar para ele como é que foi o resultado do teste que ele fez, né? Mas olhando a média do grupo, a gente tem 2 características interessantes aqui. Primeiro, os coordenadores, né? Então, veja, numa média aí de 1 a 5, né? A média do grupo tanto dos coordenadores quanto dos supervisores foram muito altas. Pontos fortes, né? O senso de responsabilidade e o trabalho bem em equipe. Oportunidade de melhoria. E até alguém, acho que foi o Adriano que trouxe isso, né? A contribuir fora da área. Então, eu olhar o meu parceiro, eu olhar o meu colega como alguém que eu posso contribuir e entender os sentimentos nas reuniões. Essas foram aqui os 2 pontos principais dos coordenadores. E os supervisores, eles aqui também trouxeram no teste, né, um número muito próximo comparado com os coordenadores, oportunidades, mais elogio, entender o sentimento das reuniões, foram os 2 pontos mais fracos identificados por eles, né, esse olhar para o outro, e a clareza da missão e da responsabilidade. Aqui, gente, é muito legal até você refletir sobre esse teste, né, que está vinculado a esse modelo, né, do jogador ideal: humildade, faminto e inteligência interpessoal. Então, nesse momento que vocês aí tiveram as respectivas conversas aí comigo, o que foi mais importante para você? O que foi mais útil para você? Então, aqui, a gente vai fazer uma rodada de bate-papo com vocês, onde eu queria que vocês primeiro trouxessem. Vocês vão conversar em trios, é um jogo bem rápido, são 5 minutos. Qual foi o destaque dessa apresentação que eu fiz para vocês?
Qual foi um tema que talvez valeria a pena você explorar mais com o seu liderado? Qual seria um assunto que valeria a pena você explorar mais nas suas conversas regulares? Então, nós estamos aqui com 9 participantes, então a gente vai ter aí 3 salas, e cada sala vai ter 3 ou 4 pessoas. E o objetivo aqui é simplesmente vocês aí nesse intervalo de tempo aí de 7 minutinhos, vocês compartilharem o que foi mais interessante nessa apresentação que o Paulo fez. Tem algum tema que você talvez poderia explorar melhor com o seu liderado? Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim? Essa é a segunda rodada de um exercício que a gente vai fazer e depois a gente tem o último de fechamento. Ficou claro, Adriano, Márcio, TX, Milena, o que eu espero aí? Então, qual o destaque dessa apresentação que o Paulo trouxe? Trios ou quartetos? Boa conversa com vocês, a gente já volta. Vai lá. Sim. Muito bem, então 3 salas aqui, eu vou chamar enfim, na sala 1 estava a Bruno, a Juliana, a Milena e TX. Qual o destaque que vocês poderiam trazer em relação aos temas, em relação a essa pequena apresentação que eu fiz? Gente, aqui é jogo rápido, é só para eu ter uma ideia aqui do que chamou a atenção para vocês. A gente conversou, Paulo, Diga, sobre Ju, a. tudo bem? Oi, tudo jóia? A Diga gente lá. conversou sobre o entrosamento que surgiu depois do treinamento entre os supervisores e coordenadores. Então, isso também foi notado pelos outros integrantes do grupo, que eles estão se falando muito mais. Legal. E a gente achou isso como uma coisa bem importante. Que é um efeito, né, Juliana, do próprio grupo de prática, né? Que o Uhum. grupo de prática, como você viu, são pessoas de áreas e de sites diferentes, exatamente para gerar esse encontro fora da tela, vamos dizer assim, fora da É sala isso de mesmo. aula, né? Muito bom, Juliana, obrigado. Imagina. Na sala 2, Fabiana, o Márcio e o William. Além da integração entre eles, que foi um destaque aí que Juliana trouxe, tem outro ponto que vocês poderiam trazer diferente? Falar então aqui. Fala, Márcio. Aproveitando, né, a apresentação que você fez para nós, né, duas coisas me chamaram a atenção, né? É que a parte de pontos fortes e a oportunidade de melhorias. Mas na oportunidade de melhoria, uma foi bem semelhante, tanto no grupo de supervisor como no coordenador, que foi aquela sensibilidade emocional. E esse eu Perfeito. acho que é um ponto como líder, né? Nós talvez tenhamos que trabalhar um pouco mais e poder contribuir, né, com os nossos liderados, essa percepção nossa com relação a esse sentimento emocional. Então, acho que isso é uma coisa interessante, ainda mais no momento que a gente vive hoje, que é um ponto bastante importante, né? A gente ter esse aspecto psicológico, emocional, e como é que a gente contribui, né? Às vezes o que a gente fala acaba tocando na pessoa, ou a gente deixa de falar porque pode afetar alguém. Então, Boa. isso é algo que eu achei que a gente poderia explorar mais. Boa, Márcio. E às vezes um simples check-in emocional, né? E aí, galera, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Né? Você trazer um pouco dessa percepção a partir de vocês. Legal, Márcio. E para fechar, a última sala, Adriano, o Marcos e o Pardinho. Qual o destaque de vocês, além da integração, além da questão emocional que Márcio trouxe? Bom, eu posso falar Paulo, a então. gente. Vai lá, pode ir. Não, não, Não? não vai lá, Marcos, pode ir. Não? Fala, Bom, Marcos. vamos lá. A gente começou numa linha diferente. A gente olhou de uma maneira macro o que você trouxe pra gente, né? Legal. E a gente partiu de um ponto de partida. Um ponto de partida é bom, né? A Tá gente partiu ótimo. de um ponto inicial que é o autoconhecimento e como foi sendo desenvolvido isso, né? Que isso nos chamou a atenção. Porque o primeiro ponto ali são os pontos, o que nos chamou a atenção são os pontos que você vem explorando, de entender a particularidade de cada um, o jeito de cada um, a história de cada um. Aí você já amarrou ali a características, né, e atitudes, por exemplo, com a parte de humildade, o saber errar, o saber pedir ajuda. Amarramos ali ao faminto, a importância do grupo de prática, que é trocar essa informação. E a gente viu isso de uma maneira macro, que tudo isso, na verdade, ele fortalece não só a sinergia com o próprio gestor, que tem o papel principal mediante tudo isso, mas também fortalece o trabalho com o grupo, com os pares. Então a gente viu isso de uma Legal. maneira geral. Então, olha que legal, né? Até trazendo um pouco do que a Fabiana tinha trazido, né? Muito legal o comentário dela. Cada sala trouxe uma perspectiva completamente diferente, né? Uma visão mais macro, a sua, uma visão mais no detalhe da emoção. A Juliana trouxe a questão da integração, né? E é essa a ideia das salas, né? Justamente criar esse espaço. Muito bom.
última atividade que eu preparei para trazer com vocês. Se você tiver um papel e caneta aí na mão, legal, que você vai ver que você vai ter que fazer um desenho bem simples aí, só para você poder participar. Mas quando a gente pensa na participação do líder e de um participante num programa, a gente pode ter aqui esse primeiro momento aqui. Então, a gente vai trabalhar com esse exercício que chama fatores mais críticos e incertos. Esse é o nome do exercício. E aqui, turma, eu sei que vocês não são campeões em desenho, mas eu peço que no material que vocês tenham aí, vocês façam essa dificuldade, que é uma risca horizontal e uma risca vertical. Quem passar por esse exercício já está pronto para a nossa próxima etapa. Tranquilo aí, William, Fabiana, Ju, Marcos? Bem complexo esse primeiro exercício aqui, hein? Tranquilo? Vamos lá. Então, agora é o seguinte. Quando a gente pensa num programa de desenvolvimento, existem alguns fatores críticos e incertos que a gente pode aproveitar. E o primeiro deles, que é o nosso eixo vertical, é o envolvimento do líder do participante e a indiferença do líder do participante. Então, nesse primeiro olhar, né, a gente tem na parte de cima da risca horizontal, quando há um líder que está envolvido, ele vem no encontro, ele pergunta, ele vai conversar com o liderado, e tem o outro líder que é indiferente. Né? Ele nunca tem tempo, ele está sempre ocupado, ele não faz nenhuma pergunta relacionada ao conteúdo, ele só quer saber como um check, muito bom. E na linha agora horizontal, a gente tem do lado esquerdo um alto engajamento do participante. Então, é um participante que vem no programa, faz o grupo de prática, faz pergunta, faz as reuniões após o encontro para entender o que está acontecendo, isso que Juliana falou da integração. E tem um grupo que é o baixo engajamento. Aquele ali, ele falta no programa, ele o tempo inteiro sai da sala porque ele tem algo muito importante para resolver, e às vezes é de fato, mas às vezes ele também aproveita para ficar mais tempo fora. Muito bem, então você tem esses 4 cenários agora. Então, o que a gente vai pedir para vocês agora? Vocês vão entrar num link que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Eu já testei esse link com a Di e está funcionando. E a ideia é a gente vai trabalhar com alguns cenários. E eu vou pedir que vocês entrem para mim no chat. Eu coloquei um link do Google ali, por favor. Então, veja se você consegue entrar ali. Me dá ali um ok. Juliana, Márcio, Bruno, conseguiram entrar no link? Tranquilo? Muito bom. Então, o que a gente vai trabalhar agora? Vocês vão entrar numa sala de bate-papo e eu já vou cantar quem é que está em cada sala. Cada sala é um cenário, né? Então, na sala 1, ou seja, no cenário 1, que é um cenário onde eu tenho o envolvimento do líder do participante e um baixo engajamento. Nesse cenário 1, Bruno, o Marcos e o William. Nesse primeiro modelo, eu só quero que vocês me digam qual é o nome criativo, engraçado, provocativo do cenário. Então, o nome do cenário, apenas o cenário. Na sala 1, o Bruno, o Marcos e o William. Na sala 2, Adriano, a Fabiana e a Milena. O que é o cenário da sala 2? É um cenário onde você tem o envolvimento do líder do participante e um alto engajamento dos participantes. Muito bem. Na sala 3, vai estar a Juliana e o Márcio. O objetivo de vocês, nesses 5 minutos, é apenas dar um nome para um cenário onde eu tenho, na sala 3, um alto engajamento do participante e uma indiferença do líder do participante. E na sala 4, vai entrar o Pardinho e o TX. E o objetivo de vocês é dar um nome para o cenário 4, que é quando eu tenho uma indiferença do líder do participante e um baixo engajamento do participante. Então, nesse momento, do lado da sala, está lá escrito no, você apenas pense num nome criativo que vocês poderiam dar para esse cenário e vocês, na volta, vão contar por que vocês deram esse nome, qual a sacada que vocês deram para esse nome. Gente, ficou claro o convite, o exercício dessa primeira rodada? TX, Pardinho, William, Márcio, Bruno, Fabi, Ju, beleza? Então tá bom. Tempo, 5 minutinhos, apenas o nome do cenário e a justificativa para o cenário. Vai lá. Muito bem, nomes criativos aqui, vamos ver aqui o que a turma trouxe. Então, a ideia agora é a gente poder, cada um dos grupos, né, ele vai apenas dizer o nome do cenário e por que vocês escolheram esse nome.
tá bom? Então, deixa eu só compartilhar aqui na tela e a gente vê a criatividade de vocês aí. Gente, grupo 1, que estava na sala 1, né? Por que o nome do cenário é Desfocado e grupo 1? Sua justificativa aí, por favor. Bom, desfocado. É, a gente entendeu aqui que um líder que está engajado, né, que está envolvido, e um participante que não está engajado, eles Tá? estão sem foco, né, estão completamente desfocados. Então foi por isso que a gente escolheu Tá ótimo, esse William. nome. Muito obrigado. Excelente. Melhor grupo até agora, viu, William? Parabéns aí. Muito bom a resposta de vocês aí. Vamos lá. Grupo 2, Tropa de Elite. Por que o nome considerando o cenário? Vai lá. Porque esse aí é o sonho, né? Esse daí é o sonho de toda empresa, né? É o nosso time, na verdade, né? Por isso que a gente Ó, colocou Tropa de Elite. legal. Fala um pouquinho mais, contextualiza aí, Adriano, esse cenário aí. Que é o que é o objetivo, na verdade, né? Que os líderes eles estejam totalmente envolvidos, né? Máximo envolvimento dos líderes com o alto engajamento dos liderados, né? Perfeito. É isso aí, obrigado. Sala 3, Sala 3, avião sem piloto. Quem pode dizer para a gente o porquê do nome e o contexto, como o Adriano aí e o Marcos fizeram? Vai lá, Ju. A gente pensou nesse título porque o avião, significando pessoas que querem voar, que querem entregar, só que o piloto não está fazendo a parte dele, né? Então ele está atrapalhando o time, segurando essas pessoas de voarem, o que é uma das coisas mais desmotivadoras que pode acontecer numa empresa. Boa. Deixa eu ver se tem. Ah, e o pessoal da sala 4 deu. Tá pronto aqui. Por que esse nome? Diga lá. Ô, Pardinho, vou tentar colocar no chat aqui, e aí os Ah, entendedores entenderão. mas o que que é? O que que é o 15? É o 15. Ele é o 15 da empresa. O que que é um. Explica para mim o 15. Olha lá no chat. Alta Estão vendo ou performance. não? Ah, é tipo uma matriz Pode- ali que você colocou. Isso aqui é o sistema de avaliação interno nosso. A Diana conhece bem. Perfeito. Então, o Então ele é o 15, 15. perfeito. Que é uma característica dessa que Só não não pode funciona. vir a piada pejorativa, hein, pessoal? Perfeito. Daqui Tá a pouco vai bom. pensar que chama o pessoal de 15 na empresa aí. Não é pra fazer isso não, hein? Não, tá valendo. Ó, a gente tem mais dois movimentos. Agora será um movimento de 7 minutos para vocês pensarem em pelo menos duas ações para vocês atuarem bem nesse cenário. Então, eu vou deixar aqui no chat o convite. Então, você agora vai voltar com o mesmo colega, com os mesmos colegas, e vocês vão pensar em duas ações, pelo menos, para vocês atuarem bem nesse cenário. Ou seja, considerando o cenário que vocês estão, quais duas ações que vocês podem fazer para vocês atuarem bem nesse cenário. Ficou claro o exercício? Sim? Beleza? Então vai lá. Tempo aí de 7 minutinhos para vocês, 6 mais o chorinho. Boa conversa, a gente já volta. Vai lá. Escrevam lá. Só uma frase, né? Depois vocês vão poder explicar, tá bom? Vai lá. Gilson, eu vou pegar uma água ali, já venho. Então, os líderes voltando aqui para o nosso plenário, e a ideia agora é escutar um pouquinho, né, quais são as duas ações que você pode fazer para atuar bem nesse cenário, né, que vocês acabaram de verificar aqui. Então, coloquei na tela aqui o grupo. Então, vou começar pelo grupo 1. A ideia é que 2 minutinhos para cada grupo falar rapidamente por que que vocês escolheram essas duas ações. Quem vai do grupo 1, por favor? Pode ser eu, vamos lá. Vai lá. A gente procurou da seguinte linha: quando chegamos numa situação dessa, onde o gestor tem uma expectativa, está bastante engajado e você não enxerga isso no funcionário, você não vê um engajamento, você não vê um comprometimento, é uma situação bastante delicada, bastante crítica. E ela pode ter N fatores.
né? Então, a gente tem internamente aqui a nossa PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Interno, e a gente até colocou PDI para estar alinhado com a empresa, porque justamente eu acho que é o que cabe, porque cabe uma ação imediata. E a gente chegar, a gente sentar, a gente ouvir, a gente entender, a gente alinhar, e até entender os reais motivos que estão levando aquilo, para depois realmente a gente direcionar e traçar uma estratégia, aí sim acompanhar e dando feedback para realmente a gente trabalhar para a ideia é, logicamente, recuperar um nível aí de ideal. Ok, Marcos, obrigado. Sala 2, tropa de elite. Quais são as duas ações para vocês atuarem bem nesse cenário? Quem vai? E a gente colocou aqui, né, de ter a pessoa já está naquele nível, você manter aí uma escutativa, um foco durante os feedbacks, né, para você manter ela naquele ponto. Motivação, manter a motivação, né? Demonstrar que a pessoa tem oportunidade, eu acho que essa é a melhor forma de você manter um colaborador motivado, é demonstrar que ele está no caminho certo e que ele tem oportunidades. E eu acho que é uma relação de confiança e segurança, né? Eu acho que esse é o maior ponto que um gestor pode dar para a sua equipe, né? Que eles estão juntos nos bons, nos médios e nos maus momentos. Boa. Obrigado, Fabi. Grupo 3. Quais duas ações ali para o cenário avião sem piloto? Paula, eu estava conversando com o Márcio que é uma situação muito difícil a gente cobrar para cima, né? Cobrar para Sim, baixo é o que é esperado normalmente. Então a gente colocou aqui como feedback construtivo, pensando em baseado em fatos concretos, em exemplos que possam ser fatos e não impressões, e falar com eles situações que eles entendem que eles estão sem apoio, sem direcionamento, e não dando certo essa primeira conversa ou mais de uma conversa, escalar o assunto. Seja para o chefe do chefe, seja procurar um suporte no RH, porque a gente falou que a terceira ação que a gente não pôs seria a pessoa ir embora. Ela vai acabar indo sim, embora. perfeito. Ela vai embora não por causa da empresa, vai embora por causa do líder, né, Juliana? Sim, Exatamente. Legal, exatamente. obrigado. E a sala 15, que eu aprendi mais uma hoje, e diga lá para gente as duas ações. A primeira ação seria um plano de tentativa de recuperação do líder, né? E aí, se isso não for efetivo, aí é reposição. Ok, muito bom. Aqui, né, lógico que cabe algumas reflexões que a gente pode colocar aqui. Qual dessas ações elas poderiam ser boas em qualquer um dos outros três cenários? Né? Essa é uma reflexão interessante para a gente olhar. Qual dessas ações seriam boas para a gente, pensando no seu cenário, né? Nas duas ações que você colocou? Qual delas seria interessante também para os outros cenários? Essa é uma reflexão que a gente pode ter. E Eu há acho uma que o reflexão. ponto. Vai, Ah, TX. não, eu acho que o um de todo mundo converge, né? Porque é a Perfeito. tentativa de se resolver, recuperando, mantendo a pessoa que é protagonista aí do assunto, né? Eu Boa. acho que o Obrigado, item um de todo TX. mundo converge. Obrigado, TX. É isso aí. O item 1 ele é comum a todos, né, TX? Não, excelente o que você trouxe, muito legal. Acho que tem aqui duas reflexões antes da gente fazer o fechamento, né? Onde você se coloca nesses quatro quadrantes? Onde você coloca os seus 10, 4, 1 liderados que estão participando do programa, né? E aqui, pensando numa pauta para uma conversa com você, você vai receber esse material. Ele conhece esse exercício porque a gente trabalhou com outro modelo não era de envolvimento nem de engajamento. Mas é legal porque eles também tiveram eles já conhecem então essa matriz, né? Então a minha sugestão na pauta que você pode ter com o teu liderado individualmente é você perguntar onde você percebe que nós dois estamos, né? Uma boa oportunidade também para ele poder refletir e talvez trazer para você oportunidades ali de melhoria, tanto da sua participação, né, como líder, como dele, como engajado no programa. Então, fica aqui uma reflexão para você trazer. Muito bom. Turma, eu tenho aqui um pedido apenas para vocês e a gente poder fechar aqui. Eu consigo
Se eu for até 11h10, eu implico muito na dinâmica de vocês. Já tem outra na sequência? Todos têm, já tem outra? Tá bom, então. Então, a gente vai fazer de uma maneira diferente, porque a gente começou atrasado, né? Hoje ficou meio assim, mas eu vou pedir de uma maneira diferente, então. A gente vai fazer um chat storming aqui, né? Existe uma pergunta de aprendizado que eu faço muito com eles, e sempre esse convite para vocês como líderes, né? No final de uma conversa com a tua equipe, no final de uma conversa com o teu liderado, a pergunta de aprendizado: o que foi mais útil para você esse encontro? Então, eu vou dar 90 segundos para você escrever no chat a sua resposta. E aí, quando eu pedir para você dar enter, todo mundo dá enter. Porque aí você pode ser espontâneo, e a gente também tem uma forma de avaliar a nossa conversa. Então, a partir de agora, o meu convite, vai lá no chat, só escreve, não precisa dar enter ainda, o que foi mais útil para você esse nosso encontro de hoje. A partir de agora, 90 segundos. Vai lá. Mais um minutinho. Quem já terminou, quero ver as mãos aqui. Quem já terminou, já estão prontos? Milena, Márcio, Fabi, vamos ver aqui, atenção. Contagem regressiva, dá o enter aí, por favor. Então, enquanto você está dando o enter ali, que é uma avaliação, né? Sem dúvida nenhuma, uma avaliação qualitativa, eu vou pedir, então, que você faça 2 movimentos. Cada um vai ler só o que escreveu, de que foi útil para você hoje, né? Como uma forma aí de feedback. E também coloquei aqui já no chat um link do Mentimeter, só para você me dar um NPS aí da nossa aula de hoje. Então, vou pedir aqui para... Começo pelo William. William, só lê para mim o que você escreveu. Nesse primeiro momento, só leia o que você escreveu. E aí, na sequência, outros colegas leem. Vai lá, William, o que foi mais útil para você hoje em nossa conversa? Ficar atento ao comportamento da equipe, atentando à sensibilidade emocional. Ok. TX. Trouxe reflexão. Reflexão. Acho que todos os insights, tudo que é colocado é sempre para refletir, corrigir rotas e tomar novos rumos, né? Então, trouxe reflexão. Pardinho. Troca de experiência e conhecimento do resultado dos liderados. Tá bom. Adriano. Compartilhar experiências e as dificuldades em grupo, aprender juntos. Obrigado, Adriano. Bruno. Tá no mudo, Bruno. Tá no mudo. Entender o que o liderado espera do líder, enxergar a importância da disponibilidade do líder e que eu, particularmente, não tenho sido disponível quanto, ou não tenho priorizado quanto eu gostaria ou deveria, os liderados. Obrigado, Bruno. Marcos. Troca de informação e conhecimento. Obrigado. Fabi. Tá no mudo. Perdi a minha. Vai lá, vai lá. Não, ficou bem mais claro para mim agora a expectativa do nosso acompanhamento no treinamento. Lê no chat, Fabi. Quer que eu leia Ela para você? perdeu ver a qualidade do É, treinamento de que está sendo oferecido aos nossos gestores e ficou clara a expectativa do nosso acompanhamento. isso aí. Obrigado, Isso aí. Milena. É isso que é parceria. Agora, lê para você aí, Milena.
eu acho que é bem alinhado com o Bruno, o entendimento dos pontos que os liderados veem como importante. Boa. Juliana, Refletir sobre o papel do líder. boa. E o Márcio, Troca riquíssima de experiências. boa. Gente, eu só tenho um voto ali no link que eu acabei de colocar ali no Mentimeter, é fundamental também o quantitativo e o qualitativo, né? Então, por favor, entra lá no link do Mentimeter que eu coloquei ali, a última no chat, só para você poder também avaliar o meu trabalho, o nosso trabalho hoje. E antes de eu passar a bola para a Diana fazer o fechamento, né? Tem aqui 3 recados para vocês, né? Tanto o grupo de coordenadores como de supervisores, o alto engajamento deles foi muito legal. Para vocês terem uma ideia, no dia com os coordenadores, que foi a primeira rodada aí em Dayatuba, alguns não puderam participar. Gente, eles voltaram e participaram com os supervisores. Então, enquanto a turma dos coordenadores, a gente só teve um total de 14, 15, porque quase 10 não puderam participar, desses 10, 8 estiveram com a gente nos 2 dias depois com os supervisores. Então, isso foi muito legal, porque eles perceberam valor no processo, deu também uma troca muito legal de conversas entre supervisores e coordenadores, porque eles atuaram juntos e agora eles conseguem atuar. Então, o engajamento deles está muito legal. Essas perguntas que eu fui deixando aqui, você que está assistindo, que não pôde estar aqui hoje com a gente, o que foi mais útil para você? O que são os grupos de prática, né? Como é que está indo o programa? Você vai receber agora no final do dia, eu vou colocar lá no WhatsApp para vocês do nosso grupo, até escrevi hoje salve, salve, só para ver se você está lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tiver, por favor, procure a Diana. Eu vou mandar o material de hoje, vou mandar todo o material que eles tiveram, use ele como uma pergunta de curioso. Sabe, seja curioso sobre o programa, pergunta para ele não só o que ele está achando, mas o que ele aprendeu. E a pergunta mais importante, como eu posso te ajudar a colocar em prática o que você está aprendendo? Esse trabalho é seu, né? E esse trabalho a gente espera poder apoiá-la aí nesse processo. A gente volta a se encontrar dia 15 de setembro, mas aí você tem agendas que eu também estarei em Dayatuba. Se você quiser almoçar comigo, bater um papo, eu vou estar sempre à disposição lá para a gente poder trocar, tá bom? Diana, por favor. Pessoal, obrigada pela participação. Vou até parafrasear o que o Paulo falou. Se vocês puderem, saindo dessa reunião, pergunta para o time o que vocês estão aprendendo que está sendo mais útil. Isso mostra que vocês estão acompanhando. Então, obrigada, né? Não vou me estender muito, eu sei que a gente já passou um pouquinho do horário. A gente se encontra lá em setembro, né, Paulo? Com a Exatamente. finalização do processo. E uma foto aí, vamos lá, ó. Eu e o Marco já estamos prontos para a foto, porque a gente tem esse diferencial competitivo. O Márcio também já está pronto, mas não ri não, viu, TX? Você vai chegar lá, velho. Tá no caminho, tá no caminho. Ó, por isso que eu posso rir, Paulo, porque se alguém que não vai chegar a rir, eu vou encarar como bullying. Exatamente. Eu posso rir. O William nos inveja. O William nos inveja com esse cabelo aí. Mas a gente tem uma vantagem, a gente nunca vai ter cabelo branco. Exatamente. Não vai ter, né? Não vai dar tempo. Muito bom. Olha a foto lá de quem veio hoje. 1, 2 e um destaque especial aí ao meu querido Márcio, que esteve aí com a gente, depois voltou, então super legal, que bom. Esse engajamento de vocês é fundamental. À tarde eu estou reforçando todo o material lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, dia. A gente volta a se ver depois. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigada. turma. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.